Boa noite a todos. Vamos falar hoje da medida provisória 927 de 2020. Convidei a Cate Castro. Fala, Marcos, Cate. Vamos fixar o tema aqui. Tema importante. Tema importante. Vamos falar das medidas trabalhistas para enfrentamento da crise do coronavírus, Covid-19, etc. Professor Fernando Sampaio, Elisa, minha cliente, Adriana Castro, Marcos, Leciane. Vamos lá, estou esperando a Kátia é especialista. Ana Ponta Grossa, Adriana Borges. Esperando a Kátia é especialista. Cate Castro está escrevendo junto comigo o livro Contabilidade 20x20 e ela é especialista em direito do trabalho. Ela e mais duas sócias trabalham exclusivamente com departamento pessoal. E agora saiu essa medida ontem, a medida provisória 927 de 2020, que são as medidas aí do governo federal para enfrentamento da crise do Covid-19 e o coronavírus. Então aí vamos tratar de diversos temas: prorrogação do vencimento do FGTS, flexibilização aí para banco de horas, férias, enfim, uma série de assuntos relevantes aí para isso. Cate, cadê teu convite, Cate? Vamos ver aqui, tá aqui a Cate. Professora Denise. Oi, Cate. Oi, Tudo bom? boa Como é que você noite. tá? Tá travando? Boa noite. Boa noite, boa noite. Caram, meu cliente. Elisângela, contadora. Cate, essa live aí muito especial, eu já te apresentei aqui, eu não sei se você já estava acompanhando. A Cate é especialista em departamento pessoal, direito do trabalho. Então ela com as duas irmãs tem uma empresa que foca na prestação de serviços de terceirização de recursos humanos, departamento pessoal, na cidade de São Paulo. Por isso eu a convidei, né, para tratar esse assunto. Certamente foi o assunto do dia aí na tua empresa. Foi o assunto do dia na tua empresa e a gente vai conversar aí com os nossos Tá espectadores aí, travando, empresários. tá travando. Não sei se é só pra mim. Tá travando? Tá travando. Não sei se é só pra mim ou pro pessoal também tá, pelo jeito. É, a internet não tá boa aí em vários lugares. Vamos ver se a gente dá sequência. Vai lá então, Cate, conta um pouco aí como é que foi esse dia, como que você viu essas novidades e daí a gente vai tratando tema a tema. Travou aqui, hein? Bora lá, acho que agora vai. Então vai. Queria que você contasse aí como é que foi o dia, como vocês receberam essa medida provisória e como vocês trataram disso aí no dia a dia. No dia de hoje, aliás. Na verdade, hoje o dia já começou daquele jeito, né? Celular enchendo de mensagem, ligação sem parar. E, na verdade, foi uma coisa que a gente já esperava o governo se pronunciar e tomar algumas medidas, mas é uma coisa que acabou pegando todo mundo um pouco ali desprevenido e despreparado também. Mas é importante a gente deixar bem claro o que foi determinado, o que pode e o que também não pode ser feito ainda. Porque acho que quando a gente passa por esse tipo de situação, devido à urgência e também às preocupações, a gente toma algumas medidas que nem sempre são as melhores e as essenciais, né? Então, é o que eu falo e orientei para os clientes hoje. Gente, calma. Eu sei que o momento é preocupante, mas a gente precisa ter um pouquinho de calma para pensar qual que é a melhor estratégia a ser adotada. Então, logo quando saiu o SMP, eu já parei para ler. Na verdade, ontem, meia-noite e 40, peguei meu celular e já fui dar uma lida na medida todinha. Meia-noite e 40 eu já fui lendo e orientando aos clientes sobre isso. Tá. E você viu, eu vi, antes da gente tratar tema a tema, eu vi como que Tá a Ana travando Máscara bastante para mim, hein? tá travando bastante, é? Será que é minha conexão, Muito. então?
Pelo Tá. menos aqui para mim. Galera, para vocês, como é que tá aí a imagem do Luiz? Bom, eu vou concentrar mais então a conversa em você, mesmo que é meio trave. O que aconteceu? Eu vi uma resolução da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados, com certeza você deve ter visto também, criticando demais essa medida e Aham. dizendo que há muita inconstitucionalidade nela. Então, muito importante ao aplicar essas medidas, que o empresário também tenha consciência de que poderão haver aí medidas contrárias à aplicação desse dispositivo legal, né? Então, importante que todos estejam atentos que, além de aplicar, a gente tem que aplicar, porque é uma dívida provisória editada pelo governo federal, mas tem essa restrição. Então, a Associação dos Juízes Trabalhistas, uma associação muito respeitada, que é a ANAMATRA, já falou que não está muito legal isso daí, que tem essa inconstitucionalidade, né? Como que você vê isso, Kátia? Na verdade, eu vejo isso até como uma insegurança jurídica, tanto para nós contadores e até para o pessoal da empresa. Porque o que eu ouvi até de outros colegas contadores, eles me ligaram e falou assim, Kati, poxa, desse jeito fica difícil, porque eu acabo de falar para o cliente que pode fazer suspensão de contrato. Dá 2 minutos depois, já sai no noticiário, já sai na página de vários sites e fala, ah, foi revogado. Então, isso é difícil até da gente adotar as estratégias e orientar o cliente qual que é a melhor medida a ser ali realizada, qual medida a ser tomada. Então, eu acho que enquanto tem esse impasse jurídico, enquanto eles realmente não decidem, ó, dessa forma funciona e assim será, é difícil até para a gente orientar o cliente e dar uma segurança maior para ele nesse momento. É complicado lidar com isso. Verdade. Eu queria que você falasse primeiro do FGTS, que é o que impacta aí muita gente e o dinheiro no bolso. Vamos lá, FGTS, o que que a medida provisória falou para gente? Que pagamento referente competência março, abril e também maio são pagamentos que podem ser adiados. Não é que você não vai pagar esses meses, você tem que adiar. E esse pagamento ele poderá ser parcelado em até 6 vezes, mas precisa fazer a CFIP de declaração de débito. Não adianta lá na frente querer fazer um parcelamento desse FGTS e não fazer a declaração em CFIP. Então, esse é um ponto importante que às vezes passa até totalmente aí que ninguém nem percebe. Então, prorroga esse pagamento. Lembrando, não é adiamento, não é isenção do pagamento. Você está adiando para então parcelar lá na frente. Eu vejo isso com bons olhos, porque FGTS para muita empresa é um encargo social que é muito pesado no bolso do empregador. Então, quando você tem esse tempo que você consegue respirar um pouco, eu acho que isso facilita muito. Então, a medida provisória trouxe para gente competência março, abril e maio, que pode ser adiado e parcelado lá na frente. Eu achei isso interessante, acho que é uma boa. Então tá, então os vencimentos as competências março, abril e maio, que vencem dia 7 de abril, 7 de maio e 7 de junho, podem ser parcelados em até 6 vezes, com o primeiro pagamento em julho. Como que você vê a questão de, nos parcelamentos de FGTS, quando o funcionário sai, o FGTS dele tem que estar quitado? Você viu alguma coisa disso na medida provisória? Eu não confesso que não observei. Travou de novo para mim. Acho que o Tá. problema é a minha Se, internet. se o funcionário sair, Ah, vamos imaginar, você não pagou abril, não pagou maio e demitiu o tá. funcionário em junho. Deve estar quitado o FGTS dele na saída? Pelo menos a ANP não prevê ainda isso, a quitação no momento do desligamento, mas isso é um dinheiro que o funcionário, o empregado, ele não vai ser prejudicado. Porque mesmo que, por exemplo, no levantamento do saldo que ele tenha direito e faz o cálculo com base nisso. Mas suponhamos que ele saia e essa competência não foi paga, pode ser paga sim dentro desse prazo e depois é liberado esse saque para ele. Mas pelo menos o que eu olhei na medida provisória que não trata sobre essa questão do desligamento que tem que antecipar o pagamento. Eu não vi. Mas o funcionário não Certamente, perde, né? Então isso daí já é um ponto positivo também.
Certamente vai haver nova regulamentação sobre ela, novas medidas vão ser complementares a essa que foi editada no dia de ontem, para ver uma medida provisória editada num domingo, certamente foi feito muito às pressas e muita coisa aí vai ter que ser consertada. Vamos falar de férias, Kati, e as férias? Olha, férias é uma grande mudança, né, que a lei trouxe aí pra gente, e eu tô falando pra todo mundo que nós temos que viver um dia de cada vez, porque a gente dorme, acorda, almoça, quando vê já mudou tudo. Então, as férias têm bastante ponto de alteração e é importante para quem está assistindo aí acompanhar e já ver o que dá para ser feito de imediato. Então, por exemplo, férias individuais e férias coletivas. Pode ser comunicado com 48 horas de antecedência. Qual que era o prazo? 30 dias. Então, veja essa redução. Então, dentro desse prazo de 48 horas, 2 dias, o empregador já pode comunicar ao funcionário que ele estará de férias. Isso é excelente. Eu acho que pelo caráter emergencial, não tem como falar, vou te avisar que daqui 30 dias a gente estará passando por um momento desse, né? Ninguém tem poder, ninguém tem visão para isso. Então, férias comunica com 48 horas, sendo individuais ou coletivas. Essa é uma das alterações dentro de férias. Além disso, o pagamento das férias também teve alteração. Como que é hoje? Pagamento das férias 2 dias úteis antes do início do efetivo gozo de férias. Com a MP, fica para o 5º dia útil do mês seguinte. Ou seja, se eu vou dar férias para alguém que comece amanhã, posso pagar no dia 6 de abril, no 5º dia útil. Então, a empresa tem um fôlego aí, né? Acaba tendo um pouco como respirar, ver como está seu fluxo de caixa e fazer os cálculos bonitinhos. Então, além do comunicado de aviso, 48 horas, prazo de pagamento para o 5º dia útil, que eu acho que aí dá para se cronometrar melhor aí. Além disso também, outro ponto que tem que ser observado é a questão do pagamento do 1/3 de férias. Porque sempre que eu tenho férias, eu tenho adicional de 1/3. Ele geralmente é pago junto no momento das férias. Com a medida provisória, isso mudou e pode ser pago somente lá com o 13º salário. Ou seja, eu estou falando de férias, que ocorre amanhã, mês que vem, não sei, e o pagamento desse 1/3 somente em dezembro, junto com o 13º salário. Vamos dar um exemplo, então. Legal. Vamos dar um exemplo. Então, vamos pegar um funcionário que ganha R$ 3.000 de salário, ele vai tirar 10 dias de férias, daria R$ 1.000 dos 10 dias de férias, mais R$ 333 do abono. Então, a empresa teria que pagar esses R$ 1.000 até o 5º dia útil do mês seguinte, ao invés de pagar antes do funcionário sair de férias, e esses R$ 333 paga junto com o 13º lá no final do ano. É isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Perfeito. Ou numa eventual rescisão, né? No 13º, ou numa eventual rescisão, que inevitavelmente vão acontecer muitas rescisões por aí também, né? Infelizmente. Então o que ocorrer primeiro paga. Mas se o contrato estiver ativo até lá, paga somente junto com o 13º, que, se Deus quiser, até lá as coisas já estarão muito mais normalizadas e dentro do seu controle. Então, também, outra alteração nas férias é referente ao prazo. Prazo de férias coletivas, a CLT prevê 10 dias no mínimo. Com a MP, mudou para 5 dias corridos. Então, tem que ter no mínimo de 5 dias corridos para conceder as férias. E também, outra questão, veja só, né? Como uma MP... Quero usar de exemplos, então, Kátia. Então, a empresa, no momento aí mais desesperador, vamos dizer assim, ela pode mandar todo mundo para casa aí durante pelo menos 5 dias e decretar como férias coletivas. Isso tem que ser avisado 48 horas antes também? Também, 48 horas antes, tanto coletiva quanto individual. Tem que ser. Outro ponto de alteração aqui também, referente a férias ainda, é a comunicação ao sindicato. Sempre que a empresa vai conceder férias coletivas, eu tenho que avisar o sindicato com no mínimo 15 dias de antecedência. No mínimo 15. A MP, então, tirou esse comunicado, não precisa avisar sindicato nem Ministério do Trabalho. Então, isso por enquanto está suspenso, não precisa comunicar a ninguém. Só comunica o funcionário nesse prazo de 48 horas que a gente comentou e toca o barco.
Mais uma vez, as entidades sindicais aí sendo enfraquecidas por mais uma norma, cada vez mais enfraquecidos os sindicatos. Das férias, eu ainda queria que você comentasse sobre a possibilidade de conceder férias mesmo àqueles que não tenham o seu período aquisitivo completo, né? Então, conte aí como era, como sempre foi e o que é possibilitado agora. Deixa eu aproveitar a mandar um abraço ali para o Caran. Caran é um cliente meu muito antigo e está prestigiando aí a live e certamente utilizando essas recomendações aí. Um grande abraço, Caran. Acho que esse é o momento que a gente tem que exercer o nosso papel de contador e de orientar o cliente e estar do lado dele, né? Então, esse é o momento que eles realmente precisam muito de nós, sem dúvidas. Sobre as férias. Aproveitando um pequeno comentário que você falou da questão sindical. Realmente, isso enfraqueceu muito o sindicato. Porque talvez esse é o momento deles acabarem mostrando a força que tem, a importância, mas vem uma medida provisória e coloca que todo tipo de negociação é entre empregado e empregador. Em momento algum ali está citando que precisa ter uma norma coletiva, um acordo coletivo, não tem. Então, realmente acaba enfraquecendo o sindicato nesse sentido, de fato. Bom, sobre o período aquisitivo de férias. Como que funciona antes da medida provisória? Para ter direito às férias, eu preciso completar no mínimo 12 meses corridos de trabalho. Preciso ter adquirido o período aquisitivo, que é 1 ano. Com a MP, isso muda. Quem tem menos de 1 ano de trabalho, menos de 1 ano ali registrado, esse período aquisitivo pode ser antecipado às férias. Isso antes da MP não pode. Com a MP, agora pode. Então, por exemplo, funcionário entrou em janeiro desse ano. Se eu quiser dar férias para ele hoje, já posso conceder as férias de 30 dias. Isso não vai mexer no período aquisitivo dele, completa o período normal. Só que quando completar os 12 meses que ele teria direito lá na frente, essas férias já estão quitadas. Certo. Isso vai dar um reflexo lá na frente, porque vamos imaginar a situação voltando ao normal, vamos imaginar que em junho, por exemplo, a situação volta ao normal. Esse funcionário, tirando 30 dias agora, ele vai em dezembro pagar esses 30 dias, entre aspas, vai completar o período aquisitivo que ele já gozou de 30 dias, e daí ele vai tirar outras férias em 2022 somente. Porque daí ele vai ter que trabalhar 2021 inteiro para daí ter direito a um período aquisitivo novo, que seria lá em 2022. Então, é uma medida realmente emergencial, resolve agora, mas é bom a empresa e também o empregado estar preparado, porque lá na frente isso pode custar caro. Seja financeiramente, seja em tempo de trabalho decorrido. Acho que travou um pouquinho, né? Isso, travou aqui para mim de novo. Tá, mas o que eu quis dizer é o seguinte, que essa conta vai chegar tanto para o empregador quanto para os empregados lá na frente. Tá travado aqui para mim. Essa conta vai chegar tanto para o empregador quanto para o empregado lá na frente. Vamos lá, volta um pouquinho que travou. Acho que agora voltou. Tá bom. Falei que essa conta vai ficar tanto para o empregador quanto para o empregado lá na frente, porque eventualmente ele vai ter que trabalhar 1 ano e meio, quase 2, sem férias. Exatamente. Realmente esse é um momento que um vai ter que ajudar o outro. Eu falo para todo mundo, é viver um dia de cada vez e um ajudar o outro. Não tem muita saída, né? Então a Ana tá ali. Beleza. Vamos lá, vamos ver. Tem 2 perguntas aqui, uma da Karina e uma da Ana. A Ana está perguntando o seguinte: e se ocorrer uma rescisão antes de completar o período aquisitivo, o valor será reavido? O que você acha, Kátia? Na minha opinião, não. Se a empresa der os 30 dias e depois chegar lá em julho e agosto e resolver demitir aquele funcionário, aquilo vai ficar como um abono para ele, porque eu nunca vi funcionário devolver algo para a empresa. O que você acha? Eu concordo com o seu entendimento, até porque isso, digamos que é ônus do empregador. A partir do momento que ele está concedendo, ele está ciente de que esse é um valor que ele não pode descontar do funcionário lá na frente. Então, realmente, uma eventual rescisão de contrato de trabalho, eu não entendo que isso tem que ser descontado. Não entendo. Claro. A MP não é clara nesse sentido, mas se a gente aplicar por analogia, realmente não tem que ser descontado mesmo. Sim, se der os 30 dias e ele só trabalhou 7 meses, por exemplo, os outros 5 meses
vai acabar ficando de bônus para ele, ele não vai devolver recurso. A Karina ali tem perguntou, e para o funcionário que acabou de retornar de férias, posso conceder férias coletivas normalmente? Acredito que entra na mesma linha, né? Se ele veio Mesma de coisa. férias, então ele completou um período aquisitivo, ele vai entrar nas férias coletivas e em algum momento ele vai ter que trabalhar mais alguns meses para pagar, para completar esse período aquisitivo. A empresa vai ficar com um crédito com relação às férias dele, certo? Certíssimo, é isso mesmo. Segue a mesma linha de raciocínio. É isso aí. Maravilha. Então, a gente está tratando aqui da antecipação do período de férias para quem conectou agora. Então, a gente já tratou do FGTS, aí a prorrogação do prazo de pagamento do FGTS, e também tratamos das férias. Vamos ver lá. Vamos falar aí do trabalho home office, que está aí bombando também, né? Deixa eu aproveitar aqui para contar a minha experiência, né? Hoje foi um dia em que, na minha empresa, a gente trabalhou praticamente o dia todo com o intuito de possibilitar a todos trabalharem home office. E hoje foi um dia relativamente triste até para mim de ver o escritório sendo desmontado praticamente, com todo mundo saindo com as suas máquinas, monitores, etc., levando para casa e o escritório ficando num ambiente desolador, né, vazio. Né? Então, É triste. mas vamos lá, vamos superar isso aí, se Deus quiser já vai passar isso rápido. Vamos ver Vai, com fé em Vamos Deus. ver, Luciara Pereira. Sim, a gente falou do FGTS. Depois você vê o resto o período que você perdeu da live ali que vai ficar gravada no meu perfil. Mas sim, foi prorrogado. Vamos falar aí do trabalho à distância, teletrabalho, home office. O que você tem aí a comentar disso, Kátia? Vamos lá, home office, eu acho que foi uma das poucas alterações, até porque é um contrato de trabalho que não tem muita particularidade, mas as empresas que querem aderir ao home office precisam comunicar o funcionário também com 48 horas de antecedência. Como que é isso fora da MP? 15 dias. Fora da MP, 15 dias. Com a vigência da medida provisória, eu comunico com 48 horas de antecedência que ele estará home office ou teletrabalho, também chamado, e ele estará, então, de casa prestando serviço para a empresa. E custo com energia elétrica, com internet, tudo isso tem que ser negociado e previsto num contratinho. E a MP fala também que no prazo de 30 dias, o contrato pode ser assinado. Porque geralmente hoje na relação de trabalho, tudo que você faz primeiro tem que ser assinado entre as partes. O home office não. Ele falou que no prazo de 30 dias esse contrato pode ser, então, escrito bonitinho, sem muitas dificuldades. E também, Luiz, O que eu achei uma exigência meio absurda na minha visão. Porque quando a gente está falando de que não pode ter contato com as pessoas, poderia ter tido um outro meio aí de resolver isso que não a assinatura. Porque se eu faço um acordo agora individual, vou ter que sair caçando a assinatura de todos os funcionários. Imagine uma empresa aí que tem, para minha empresa, por exemplo, que nós somos aí em quase 30, já é difícil. Imagine uma empresa que tem 100 ou 200 funcionários, como é que vai sair catando a assinatura de todo mundo se não pode, em muitas cidades, não podem nem circular pelas ruas? para mim também não faz sentido nenhum. Ou formaliza por e-mail, que seja uma forma de ser aceito também, um WhatsApp, não sei. Mas Claro. manter a distância, né? Sim. Bom, mas o que está previsto é escrito. Daqui a pouco vamos responder uma pergunta da Elisa ali sobre a redução de salário e redução de carga de jornada. Mas vamos ainda no teletrabalho. O que mais aí sobre o teletrabalho? Ainda sobre o teletrabalho, a MP fala... Travou. Pode ir. Vamos lá, deixa eu ver se voltou. Pode dar sequência. Então vamos. Ainda sobre o teletrabalho, a MP fala que quando a empresa não tem equipamento para disponibilizar e o empregado também não tenha esse equipamento em casa, internet, seja o que for, ele poderá ficar em casa à disposição do empregador. Isso quer dizer o que na prática? Eu preciso colocar uma colaboradora para trabalhar home office porque minha empresa não pode abrir as portas, por exemplo. Só que eu não tenho como disponibilizar uma máquina, um notebook, ela não tem como acessar da casa dela. Então, vou deixá-la em casa, pagando o salário, e ela estará à disposição do empregador. É isso que ele fala pra gente. Então, falando do teletrabalho, não teve muita alteração nesse sentido. Mas se
a empresa não tem como fornecer equipamentos, ela fica à disposição do empregador. Claro. Sim, se a empresa é uma opção, o trabalho à distância. Agora, Sim. se não tem essa opção, aí a empresa vai acabar arcando com o ônus. Talvez uma medida alternativa aí para o empresário, seja nesse caso, zerar banco de horas que eventualmente tenha com essa pessoa, dar férias, ou numa medida mais drástica, até a rescisão, porque vai segurar esse Sim, funcionário por tempo indeterminado, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se é 15 dias, se é um mês. Existem algumas exatamente. previsões aí mais assustadoras que isso só vai voltar ao normal aí em junho, julho, agosto, né? Então, também o empresário deve fazer um planejamento aí financeiro para fazer frente a tudo isso. De repente, vai ter que mandar embora mesmo, infelizmente, mas para poder eventualmente preservar a saúde financeira da empresa e honrar o compromisso de salário com 30 empregados, vai ter que mandar 3 ou 4 dispensar esses 3 ou 4, infelizmente. Né? Então, está uma situação realmente bastante difícil. Né? Eu imagino para quem eventualmente fique aí sem trabalho, como vai ser difícil se recolocar no mercado, sem poder nem ir para a rua para fazer uma entrevista para poder procurar um emprego. A Elisa, que também é minha cliente, ali arquiteta, uma das arquitetas mais conhecidas aqui de Curitiba, ela perguntou o seguinte, a Elisa Chuchosa, e a redução da carga horária? Podemos reduzir em 50% o salário, assim como a carga horária do funcionário? Olha que pergunta interessante aí, Kátia, me ajude. Eu já imaginava que esse tipo de pergunta ia surgir, porque é o que eu mais recebi hoje. Ah, vou reduzir jornada, vou reduzir salário. Então, vamos entender primeiro. Medida provisória saiu, mas ele não trata de redução de salário nem redução de jornada. Porque a Constituição Federal fala da irredutibilidade salarial, ou seja, eu não posso reduzir salário. O que eu aconselho e eu oriento? Não mexa em redução salarial por enquanto. A gente não tem convenção coletiva, a menos que o seu sindicato, que represente a sua categoria, tenha feito algo nesse sentido, assim como o Sintoresp aqui de São Paulo, que é o sindicato de bares e restaurantes, eles fizeram esse acordo coletivo. Então, se você não tem previsão em norma coletiva, convenção coletiva, não tem uma medida provisória que te assegure sobre isso, redução de jornada e de salário não pode ser feito ainda. Eu acho, né, pelo menos eu acredito que em breve o governo fará algo nesse sentido. Mas, por enquanto, nem sonhar em reduzir salário. Ainda não é permitido. Tá, mas aí também teve o seguinte, porque o artigo 2º, o artigo 2º da medida provisória, ele fala o seguinte, durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderâncias... Tá conseguindo ouvir? Acho que travou um pouco. Travou um pouquinho de novo, bem no final. Tá, é o meu. Fala do artigo 2º que pode haver o acordo individual de trabalho sobre os demais. Vamos lá, me escutou do artigo 2º, acordo individual? Travou, gente. Travou de vez aqui, ó. Não estou conseguindo ouvir o Luiz. Ai, meu Deus. Então vai, Kátia. Mas eu Tudo bem. Fala do acordo individual, o acordo individual de trabalho. Vamos lá, falar acordo individual de trabalho. Quando eu falo desse tipo porque eu de acordo acredito que individual nisso, de empregado... Porque eu acredito que nisso pode eventualmente haver um acordo relacionado a salário também. Então, só que quando eu falo de acordo individual, eu preciso fazer um acordo que isso não venha ferir aos direitos constitucionais. Então, lá no artigo 7º da Constituição, ele traz algumas questões que não podem ser negociadas e até mesmo nem por sindicato. Isso poderia ser feito em algumas situações. Então, claro que nesse momento a gente vive um momento de dúvidas, de questionamentos, mas eu entendo que acordo individual entre empregado e empregador não pode ali ferir ao artigo 7º da Constituição. E lá fala que não pode haver irredutibilidade salarial. Então, eu não aconselho fazer isso nesse momento, justamente por ferir a Constituição Federal nesse sentido. Legal. Mas teve conversas nesse sentido, não? Voltou? Teve conversas nesse sentido, não?
Tá me ouvindo, Kátia? Eu acho que é a minha internet que deve estar ruim, então eu vou Também tô deixar mais achando. com você. Tá, Tá bom, mas eu vou deixar mais com você, então. Se travar, você vai assumindo aí, vai falando dos outros temas. beleza. Tá. Fala para mim do artigo 18 que saiu na medida provisória e depois o Bolsonaro já revogou. Isso daí é uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? É o que eu falei, a gente fala uma coisa, daqui 5 minutos sai outra. Então, a MP trouxe pra gente a questão da suspensão do contrato. Então, durante aí 120 dias, 4 meses eu poderia suspender o contrato, mas em contrapartida eu deveria oferecer cursos preparatórios, enfim, aos empregados. E coisa de, sei lá, meia hora depois, o Bolsonaro foi lá, vetou isso daí e já não pode ser feito. Inclusive, eu já tinha cliente que já estava comunicando, funcionário, que já estaria com suspensão de contrato. Já estava. De manhã já estava negociando isso. Aí você olha meio-dia e pouco, aí Bolsonaro veta a suspensão do contrato de trabalho. E de repente você fala, cancela tudo, já não pode. E é por isso que, realmente, aquilo que você comentou, que alguns juízes entendem que isso está sendo prejudicial ao trabalhador, está prejudicando até a economia, o emprego. Então, isso de cara já foi revogado. Portanto, a suspensão do contrato de trabalho nessa MP já não tem mais validade nenhuma. Tá certo. Estágio, fala do estágio. Estágio, para quem é estagiário ou jovem aprendiz que seja menor de idade, que tem entre 16 e 18 anos, eles precisam ficar home office. Isso não é opcional, é obrigatório. Então, se a sua empresa tem estagiário ou jovem aprendiz que esteja nessa faixa etária, é todo mundo em casa, home office. E se não tem condições de colocar Até no home 18 office, anos. até 18 anos, para preservar os menores de idade, né? Então, quem tem essa faixa de etária aí, fique em casa, home office. E se a empresa não tem como colocar em home office, tem que continuar pagando o salário normalmente. Certo. Fala para mim, Cátia, também dos processos fiscalizatórios, empresas que estão com autos de infração, tem que apresentar defesa de multa, teve suspensão aí dos prazos, né? A MP suspendeu alguns prazos também. Ah, inclusive, aproveitar para falar em suspender, não sei se você vai falar sobre isso ainda ou não, mas a parte de saúde e segurança do trabalho também, né? Então, Vamos falar disso, vamos falar disso. demissional, vai falar Isso, também? se travar aqui, você vai tocando, tá bom? Que eu acho que a Já internet travou. deve estar com problema é minha. Se Tá travar travando aqui, aqui. você vai tocando, tá bom? Uhum, beleza. Então, em relação à fiscalização e tudo, a MP vem falando aí pra gente que é meio complicado, né? A gente passa aí por tantas situações e chega essa parte de fiscalização e tudo, tem que cumprir a lei, tem que ficar de olho, mas esses prazos aí tem que estar bem atento. Mas foram suspensos, né? Então quem tinha defesa de auto de infração está suspenso por 180 dias, não é? Isso, tá suspenso por enquanto também. E aproveitando por falar em suspensão, vigência, ninguém perguntou ainda, pelo menos eu não vi, mas já vou aqui antecipar que vai aparecer essa pergunta sobre a vigência da medida provisória. Então, a medida provisória ela tem uma validade aí de 60 dias por mais 60, e se ela não for votada, convertida em lei, perde sua eficácia. Então, tudo isso que a gente está falando hoje, se não virar lei, ela perde todos os seus efeitos legais, mas não retroage. Então, hoje eu já tinha cliente perguntando, ai, Kate, mas se eu estou concedendo férias para quem não tem o período aquisitivo completo, e se essa MP perder a vigência dela, eu vou ter que retroagir? Como é que fica? Então, não. Vale o que está hoje na MP. Se amanhã ou depois ela não é convertida em lei, ela não foi para frente, o que vale é o que está hoje. Não retroage nada. Beleza? Se alguém ia perguntar isso daí, já está respondido. Tá. Fala então das regras de saúde do trabalho aí que você ia falar. Exames admissionais, demissionais, Isso. como é que... Poxa vida, a gente está falando aqui resumido, senão não dá tempo de terminar, né? E olhando, parece que foi pouquíssima alteração, mas quando começa a ver a fundo, é muita coisa que mudou. E se a Mas só um gente pouquinho. não está à frente para manter o cliente informado, Tá, ouvindo? mas nós estamos com o tempo tranquilo ainda. Nós estamos com meia hora de Sério? live, já tem mais meia hora. Então, se em algum ponto que a gente Maravilha, passou, então.
você quiser voltar e detalhar um pouco, pode ir. Pessoal, quem está acompanhando, eu tô conversando aqui com a Kátia, ela é especialista em departamento pessoal, a empresa dela é prestadora de serviço nessa área lá na cidade de São Paulo, e também eu estou deixando ela falar mais, também porque minha internet aí está oscilando um pouquinho mais, então eu estou deixando ela aí bem à vontade para poder explicar tudo bem explicadinho. Então, Kátia, mais uma vez, se precisar voltar, você volta e detalha mais alguma coisa que de repente você lembrou aí durante a live, tá? Maravilha. Então vamos falar aqui sobre parte de saúde e segurança do trabalho. Aí eu falo como que era até ontem, né? E como que é a partir de agora. Legal. Sempre que eu tenho admissão, eu preciso fazer o exame admissional, óbvio, né? Exame admissional, que deverá ser feito até um dia antes do início do trabalhador. Então, por exemplo, eu contratei o Luiz, vai iniciar amanhã na minha empresa, o exame tem que ser feito hoje, no dia anterior. E exame demissional, no caso de rescisão, pedido de demissão, eu tenho um prazo de 10 dias para ser feito após o término do contrato. Esse é o que valia até ontem. Com a MP, isso mudou. Precisamos, então, suspender, por enquanto, exame admissional periódico também e o demissional, todos os exames suspensos, e terá que ser feito após 60 dias depois que toda essa tempestade na nossa vida acabar. Quando que vai acabar? A gente espera que muito em breve, mas só Deus sabe efetivamente quando que tudo isso vai passar na nossa vida, né? Muito em breve, se Deus quiser. Mas acabando todo esse momento de calamidade pública e tudo, tem um prazo de 60 dias para esses funcionários. Então, eles precisam, então, fazer o exame. Volto a falar. Então, é 60 dias depois desse período. Depois desse período. Se isso vai acabar em agosto, não sei. Terei mais 2 meses para poder mandar todo mundo fazer o exame. O que tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando que foi adiado, que está isento. Não é que está isento de fazer, não é isso. Foi prorrogado o prazo para ser feito. E faz total sentido, né? Não tem como alguém fazer um exame admissional sem medir a pressão, sem alguém encostar. Não tem como. Então, a medida provisória também trouxe isso pra gente, que foi prorrogado esse prazo. Tanto o admissional quanto o demissional. E o periódico. Na verdade é uma loucura, né? Porque vamos pensar no demissional. Vou mandar o funcionário embora hoje e daí ele vai fazer o exame demissional lá em setembro. É isso mesmo. Aí, de repente, descobre que estava grávida, não tem exame, não tem nada. Ou que está doente, não podia ser dispensado. É uma loucura. É realmente um dia de cada vez. Como a gente falou no início ali, para quem entrou no meio da live, aí no início a gente comentou a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, uma instituição super respeitada, comentou sobre que essa medida tem vários dispositivos inconstitucionais. Então, muito cuidado na aplicação dessas normas. Claro, a gente está falando aqui daquilo que foi editado na medida e que tem força de lei, mas que, assim como outras normas legais, já tiveram a sua validade aí combatida no judiciário. Então, muita atenção, principalmente para esses itens aí mais polêmicos. Isso, tem que tomar cuidado. E claro, né, gente, qualquer novidade, qualquer coisa que aparecer, a gente já comunica a vocês de imediato, porque eu acho que esse é o momento de passar informação segura e quem está em busca da informação saber onde que está pesquisando. Porque eu não sei se você percebeu, Luiz, o tanto de coisa, de fake que vem aparecendo, as pessoas querem tirar vantagem no momento que todo mundo precisa de ajuda. E acha que é legal ficar espalhando notícia fake. Então, tem que tomar cuidado o que a gente lê, aonde lê, quem a gente está seguindo, se é uma informação segura. Então, novidades a gente já vai avisando, faz live, atualiza de novo e a gente está aqui para isso. Claro. Muito importante aí quem está acompanhando se cercar de informações de fontes confiáveis, porque hoje aí, em tempo de redes sociais e grupos de WhatsApp, parece que todo mundo está com a vontade aí de ser o jornalista que dá informação em primeira mão. E, na verdade, ao invés de dar informação em primeira mão, acaba passando alguma informação que não é verdadeira, né? Isso acaba
causando diversos conflitos, situação constrangedora perante empregados, etc. Então, sempre bom confirmar aí com o seu profissional de confiança, seja o seu contador, seja um advogado trabalhista, enfim, né? Isso aí. Que mais, Kátia? Que mais? A Maria Lúcia, ele perguntou, no caso da empresa que eu trabalho, tem uma funcionária que já está de aviso, o contrato dele é até dia 27 de março, como será? Será normal, demite. A única coisa é que o exame demissional não vai ser feito. Vai ser feito Isso mesmo. depois lá na frente. Mas para a rescisão não teve nenhuma mudança, né, Kátia? Ainda não. Inclusive, prazo de pagamento da multa rescisória também não foi falado nada ainda. É só o Tá, FGTS mensal. FGTS tá. rescisória a gente ainda Pronto. não teve mudança. Tá. Para o INSS também nada foi tratado nessa medida, certo? A gente já falou de banco de horas? Tá, só do INSS. O INSS não teve nada nessa medida provisória, né? Continua o vencimento normal. Ainda não. Normal. Eu acredito que em breve teremos novidades também referente ao INSS. Legal. Assim, Não, espero, né? você falou do banco de horas. Não, não tratamos do banco de horas. O que você tem aí a comentar pra gente? Banco de horas, Kátia, pode falar aí, que a gente não falou mesmo de banco de Bora. horas. Vamos falar então de banco de horas, como que funciona. Banco de horas, como que funciona antes da MP e depois da MP. Como que antes, banco de horas é acordo individual entre empregado e empregador, pode ser feito entre os dois, e ele tem uma validade de 6 meses. Validade de 6 meses. Com a MP, esse banco de horas muda. Continua sendo acordo entre empregado e empregador, porém a validade dele será de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Essa pode ser uma saída também para os empregadores. Então, por exemplo, eu preciso te deixar uma semana em casa porque não tenho caixa para pagar salário, eu não tenho caixa para pagar férias. Então, eu posso colocar ele de banco de horas durante esses dias e no prazo de 18 meses, ele terá que fazer a compensação. Aqui O tem que que antes tomar tinha que cuidado. zerar em 6 meses. Então, o funcionário tá lá fez lá esse final de semana, fez lá 10, 12 horas de trabalho, trabalhou sábado e domingo. Essas horas teriam que ser compensadas em até 6 meses. E isso foi Em prorrogado para até 6 18 meses. meses. Prorrogado para 18 meses, mas ainda precisa observar o limite de 2 horas diárias. Então, eu trabalho Certo, 8 horas por dia e posso compensar no máximo 2 horas diárias. certo, certo, certo. Isso faz acordo individual e pronto. Acordo individual e pronto. Assina o acordo entre o empregado e o empregador e tá tudo certo. Tem validade legal para isso. Uhum. Kátia, estão perguntando ali, ó. Acho que teve um pessoal ali que participou de uma outra live. Acho que sumiu o comentário aqui, ó. Ah, A Luísa, ela colocou: os exames demissionais, de acordo com o que eu entendi, não pode ser adiado. Ele fica dispensado em caso algum, último é com prazo de 180 dias. Luísa, eu não entendi muito bem ali a tua ponderação. é. Se você estava discordando ou se você estava concordando com o que a gente falou, né? Mas enfim, se quiser fazer o comentário de novo ali, a gente dá uma olhada de novo, tá? Isso. A vigência, o Leonardo ali perguntando se tem vigência mínima no acordo de horas, no banco de horas. Não, uma vez feito o Ah, banco não de tem horas, mesmo. você pode compensar. No banco de horas, você pode compensar de imediato ou em até 180 dias, certo? Ele fala até, ele não fala o mínimo. Até. Tá Não pode certo. passar de 8 meses. Se compensou em 1 mês, desde que não ultrapasse as 2 horas diárias, tomem cuidado com isso. Beleza, não tem problema. Tá bom. Teve uma pergunta ali e eu também fiquei instigado com algumas coisas ali. A Elza é minha colaboradora lá. Ela perguntou da antecipação de feriados. Como é Aham. que vai funcionar? Conta A aí, Cat. MP, ela trouxe pra gente também essa possibilidade de antecipar feriados que seja nível Brasil. Então, feriado estadual, municipal, isso daí tem que ser negociado entre o empregado e o empregador. Então, eu posso pegar esses feriados que teria, sei lá, no dia 7 de setembro e já antecipar agora. Na verdade, com a reforma trabalhista, eu tenho algo muito parecido nesse sentido.
que eu poderia trocar o dia do feriado para folga. Então, por exemplo, se eu tenho 5 feriados durante o ano, eu pego esses 5 dias de feriado e já coloco agora você em casa, e aí no dia do feriado, o funcionário trabalha. É basicamente uma troca. Você trouxe pra gente e é uma possibilidade. Entendi. Então fala, ó, ninguém vai trabalhar. Tá bom, então eu dispenso todo mundo sexta-feira e falo, dia 7 de setembro todo mundo vai trabalhar. Exatamente. É como se Aí tem fosse que uma aguentar a troca. equipe de funcionários depois lá na frente, né? Eu, pelo menos, não dei essa possibilidade para ninguém. É. Saiu na Eu também MP, não mas eu aconselho, não aconselho. eu também não aconselho isso, exceto numa indústria ou talvez nos mercados agora, mas não é aconselhável porque depois lá no futuro o que vai acontecer? O teu clima organizacional vai lá para baixo, porque quem que vai querer trabalhar no dia 7 de setembro, ou no dia 12 de outubro, ou no dia de finados, ou no dia de Natal? Vai ser uma produtividade muito baixa, então deixar para Ah, usar é isso pior. somente em última No último hipótese, caso, né? Em última isso hipótese. mesmo. Tá. Perfeito. Ali teve outra pergunta da Suzana. Se for compensar aos sábados, qual o limite de horas? Geralmente depende, né? Tem que ver se trabalha aos sábados ou não. Mas não pode ultrapassar a carga horária mensal de 220. E claro que você tem as 2 horas diárias. Mas aí eu precisaria saber se trabalha aos sábados ou não. Tem que olhar isso daí também. Uhum, entendi, legal. Também eu vi uma questão bem importante que hoje está muito no nosso dia a dia, a questão de utilizar o WhatsApp, e o WhatsApp não tem hora, né? Então eu vi aqui que no parágrafo 5º do artigo 4º, ele diz que o tempo de uso de aplicativos não computa como horário de trabalho, horário de sobreaviso. Comente aí para nós, Kátia. Ele comenta dessa questão do aplicativo, mas para falar a verdade, Luiz, esse é um ponto que eu li e fiquei até um pouco confusa no que efetivamente ele vem falando. Qual que é o tipo de aplicativo? É uma ferramenta de trabalho? O que que é? Eu fiquei... Tem coisa que eu acho que tá um pouco confusa para todo mundo, porque é novidade. Então, por exemplo, tem gente que pega MP e interpreta de uma forma, outro já interpreta de outra. Tem coisa que é bem clara e objetiva, já tem outros que ficam ali um pouco meio que retraído e a gente não sabe efetivamente a que ponto que se trata. Então, eu particularmente, eu quero até essa opinião. Quando ele falou desse ponto de aplicativo e tudo, para mim ficou uma coisa um pouco confusa ainda. Eu vejo assim, ó, eu vejo que ele fala ali de aplicativos e programas de comunicação. Eu acho que ele está falando basicamente aí de telefone, ligação e WhatsApp ou alguma outra ferramenta que seja É, exclusivamente de comunicação. Por exemplo, eu utilizo lá um sistema chamado Peer, que é similar ao Gesta, aos outros aí que controla o tempo de trabalho, o que, que a pessoa está realizando. Eu acho que aham. esse é diferente, porque quando a pessoa está conectada ali, ela está trabalhando. Agora, uma ligação, falar, pessoal, vamos resolver aqui se vamos trabalhar amanhã, se não vamos, ou o uso de aplicativo, o WhatsApp, ou um grupo de WhatsApp em que está se discutindo ali, pessoal, amanhã vai ter ônibus, não vai, vai trabalhar, não vai, porque a gente está concentrando aqui o trabalho, a nossa conversa, como se todo mundo estivesse fazendo home office. Mas, na verdade, não é Sim. assim, né? Então, tem muitas empresas aí que estão trabalhando, posto de combustível, mercado, farmácia, hospital, restaurantes, muitos, né? Tem muitos restaurantes que não estão atendendo, mas a cozinha está funcionando lá para o iFood, Exatamente. para esses aplicativos. Então, tem muita gente na rua trabalhando, sim, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, Sim. transportadoras, enfim, tem muita gente. E aí o WhatsApp rola solto, não tem horário. Então, na Eu acho minha que é mais visão, o que a aplicativo de medida. conteúdo. Então, o que eu entendi é que essas conversas, o fato da pessoa estar respondendo uma mensagem 10 da noite, não quer dizer que depois ela vai falar lá, não, estava fazendo hora extra aqui 10 da noite, porque tá aqui minha conversa no WhatsApp com meu chefe aqui, enfim, com meu colega de É, trabalho. E-mail também, e-mail, porque é algo que é incontrolável. Hoje, os nossos computadores, vou pegar da minha equipe, estão todos na mão dos meus funcionários. Se ele resolver responder um e-mail 10 da noite, não vai depois querer me cobrar a hora extra das 18 às 22 horas. Eu acho que é isso que a medida
pensando Aham. que essa medida provisória veio a flexibilizar e facilitar a vida aí do empregador, principalmente das empresas, aí no sentido delas sobreviverem, eu acho que esse artigo vem nesse sentido, né? Você respondeu um e-mail, você respondeu uma mensagem 10 da noite, não quer dizer que você estava à disposição do trabalho, quer dizer que você perdeu 30 segundos para responder uma mensagem do WhatsApp e ponto, né? Eu entendi nessa linha. Faz mais sentido realmente nessa linha de comunicação, até porque, não sei se você chegou a ver, mas tem muita reclamação trabalhista chegando, porque tem funcionário recebendo mensagem do gerente, do diretor fora do horário de trabalho. Tem casos recentes de uma empresa grande que foi autuada com R$10.000 por conta disso. Então, talvez a MP já resolveu inserir esse artigo aí para poder limitar um pouco, né? Até porque nesse momento é quase impossível a gente não se comunicar com todo mundo fora de horário. Aqui, por exemplo, Na verdade, agora ficou muito. Na verdade, agora que está muito mais necessário, porque ninguém sabe se amanhã vai poder trabalhar, se sai cada cidade, cada município aí tem recebido medidas diferentes, né? Alguns municípios aí não está nem podendo nem entrar, nem sair gente, então essa conversa está sendo cada vez mais necessária. Como é que estão as coisas aí? Tá todo mundo na rua? Como é que tá? Em Curitiba não há vedação, ainda não há uma proibição do comércio funcionar, e sim uma recomendação, né? Então, através dessa recomendação, muitas empresas têm feito o que a gente fez lá na Martins Alves, que é mandar home office ou dar férias, diminuir o ritmo e diminuir o fluxo de pessoas. Mas ainda não há nenhuma proibição. Então, por exemplo, na minha empresa, se a gente quisesse continuar trabalhando, eu não teria nenhuma medida legal restritiva ao trabalho. Mas, claro, seguindo todas as orientações, nós optamos por esse caminho do home office. Mas em muitas cidades isso já aconteceu, né? Em Santa Catarina está praticamente tudo fechado. No Ceará também, salvo engano, isso já aconteceu também. Se tiver alguém no Ceará, aqui também, né? pode comentar. Em São Paulo também, né? Aqui os shoppings, academias aqui estão fechados. Shoppings, academias, eu não me lembro agora o que mais. Mas vários órgãos públicos também fecharam, a maioria deles estão todos fechados, né? Com alguns serviços online. Olha lá, o Ceará, o Charles está falando que no Ceará fechou. Pernambuco também, a Hortência, um abraço, Hortência. Charles também, um abraço, Charles. Então é por aí. Então, mais uma vez eu ressalto que essas medidas devem ser colocadas em prática sempre com muita cautela, Tem ali a Andresa, falou que tudo tá isolado. Bruno, Santa Catarina, tudo fechado com força policial, né? Então, quem tiver aí vai colocando aí o nome da cidade e como que tá ali, que a gente vai mandando um oi ali nesses últimos 12 minutos da live. Cadê o pessoal de São Paulo? Não vê ninguém ainda. Mas deve ter aí, já aparece um oizinho aí de São Paulo. Então, essas medidas aí, a gente tem que ficar muito atento. Mais uma vez eu reforço a necessidade de você se cercar de informações confiáveis, ou seja, converse com o seu contador, converse com o profissional que dá apoio a você, né? Alguém falou aqui dos restaurantes fechados em Curitiba, o Renan falou que os restaurantes também estão fechados em Curitiba. Se bem que, Renan, ontem eu passei, vários estavam abertos ainda. Eu acho que está na linha da recomendação e não da proibição. Da proibição. A Andresa, ali de Tubarão, Imperatriz do Maranhão com força policial, Ponta Grossa aberto somente serviços essenciais, Ponta Grossa no Paraná, Cascavel, sei que a cidade está isolada, Souza na Paraíba, está quase tudo parado. Enfim, a gente está diante de uma crise aí sem precedentes, né? Então a gente está tendo aí que descobrir junto aí soluções, né? As entidades associativas, aí, associações empresariais, as entidades contábeis também têm feito um esforço ao máximo aí para estar um esforço grande para estar próximo aí dos governantes, né? Que determinam aquilo que pode, aquilo que não pode. Mas realmente está um momento bastante difícil aí que a gente precisa achar soluções e a gente está encontrando,
A Sônia aqui de Pontal do Paraná, litoral do Paraná, dizendo que o comércio está aberto. Tem uma pergunta ali da Fernanda sobre o banco de horas. Não trabalhamos aos sábados, como pode fazer? Aí a compensação, 8 horas e 48 minutos durante a semana, né? Vai compensando durante a semana. Não tem outro jeito. Se a empresa não abre ao sábado, vai compensando o limite por semana mesmo até ir acumulando esse horário. Certo. Beleza. O que mais, Kátia? Quer alguma... Temos aí 10 minutos de live, eu acho que a gente tocou nos pontos mais importantes, né? Sim. Então, recapitulando aí, a gente falou do teletrabalho, home office, falamos das medidas aí de férias, antecipação de férias, basicamente. Deixa eu ver a Priscila aqui, Pelotas, Rio Grande do Sul, somente os serviços essenciais. Um abraço, Priscila, temos que fazer uma live aí sobre a situação. Vamos fazer uma live, Priscila, nos próximos dias sobre como está a situação aí do agronegócio. A Priscila é especialista em agronegócio. Falamos de férias, falamos de aproveitamento e antecipação de feriados, falamos de banco de horas, falamos de suspensão de medidas administrativas ali de segurança, saúde e trabalho, então processos administrativos estão com os prazos suspensos, as notificações, aí cumprimento de autos de infração, aí os prazos estão suspensos para fazer as defesas. Exames admissionais, demissionais, também suspensos. E falamos também do FGTS. Repete aí do FGTS, que isso é importante. A gente falou no começo da live, de repente aí no meio da live entraram mais pessoas. Repete a informação aí, por favor, Kátia, do FGTS. Então, bora lá. Um abraço para Dourados, no Mato Grosso do Sul, também uma cidade importante no Mato Grosso do Sul. Aí eu acho que é a segunda cidade mais importante do estado, ali depois de Campo Grande. Maravilha. E FGTS. O pessoal de São Paulo tá devagar, não vi ninguém aqui na live. Vamos lá, FGTS. FGTS recapitulando. Competência, março, abril e maio. Competência, março, abril e maio. Poderão, então, ser suspensos os pagamentos e parcelados lá na frente em 6 vezes. Mas para fazer o parcelamento deles... Julho. Exatamente. Prorrogado aí, então, esse pagamento. E para fazer o parcelamento dele, precisa entregar a CFIP como declaração de dívida. Se não entregar a CFIP fazendo esse tipo de declaração, você não consegue fazer o parcelamento em até 6 vezes. Então, competência, março, abril e maio, joga lá para frente. Então, março, abril e maio, que são os vencimentos de 7 de abril, 7 de maio e 7 de junho, parcelados em 6 vezes a partir do mês de julho, em até 6 parcelas, sem juros, sem multa, sem acréscimos. E não esquece de mandar a CFIP com declaração de dívida, senão não adianta. O pavor da CFIP aqui. Não olha, sabe fazer... Tem uma pessoa que mandou aqui. Oi, eu não sou ninguém. Como que é? É de São Paulo. Estamos aqui. Tá. Sampa está presente aqui, o Vigiano Freitas. A Lil Mendes também, estamos aqui. Esse aí é Tem mais uma pergunta aqui da Elisa, ainda sobre férias. E se o colaborador quiser vender os 10 dias, somos obrigados a comprar? Olha aí a pergunta boa, Kátia. Pelo contrário, o abono pecuniário é a opção do empregador se quer comprar ou não. Então isso passa a ser do empregador e não do empregado. Boa pergunta, viu? Muito bom. Boa pergunta. E se for pagar, ainda dá para jogar lá para frente, né? Dá. Joga lá para frente também. Então, férias, pagamento, 5º dia útil do mês seguinte e 1/3 paga junto com o 13º só lá em dezembro. Depois só eu vou fazer um resuminho da nossa live. Tá. Oi? Depois eu vou fazer um resuminho da nossa live e postar para todo mundo que não conseguiu acompanhar ou quer anotar mais alguma coisa. Legal. No meu perfil também, no meu perfil e no perfil da minha empresa, Martins Alves _, também tem uma publicação que a gente fez ali, que é basicamente um resumo da medida provisória, quem quiser dar uma conferida lá. Sobre o abono, deixa eu voltar ali no abono. O abono, nós temos 27 segundos só. 27 segundos. Acho que eu errei no tempo aqui. 27 segundos.
Tá, do abono é a opção do empregador e pode pagar lá no Isso. final. Tati, último recado, 15 segundos, você tem 10. Meu último recado. Não se desesperem. Eu tenho certeza que tudo vai ficar bem antes do que a gente espera. Eu tenho certeza disso. Fé em Deus, né?